Alô, alô, Teosada, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou ótima, animadíssima para a gente estrear o nosso novo quadro por aqui pelo nosso canal do YouTube chamado Histórias de TO. De 15 em 15 dias, na verdade, uma vez por mês, nós vamos receber terapeutas ocupacionais brilhantes para contar um pouco da sua história, porque sim, nós precisamos ser uma categoria unida, que se conhece, que valoriza o trabalho das outras. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa união, porque quem nos une não é só o conselho profissional, ele também nos une, o nosso diploma, que é compartilhado, ele também nos une. Mas é necessário que a gente tenha respeito, que a gente saiba o que é que as outras fazem de áreas diferentes da nossa. Então, é uma satisfação enorme estrear esse novo quadro, esse programa aqui junto com vocês. Eu vou pedir que, por favor, quem ainda não curtiu essa live, deixe aí o seu curtir, é só clicar aí no gostei e encaminha também o link dessa live para todo mundo que ainda não chegou por aqui aparecer. Peço também... seguir o canal, né? Até porque para você comentar no chat, você precisa já estar seguindo. Isso é muito importante para o YouTube poder entender que a nossa existência é importante para alguém. Então, se é importante para você, por favor, já segue o canal. Para melhorar ainda mais a sua experiência, a gente sempre orienta que você coloque a transmissão na televisão, no computador, numa tela maior, porque às vezes a gente fica ali assistindo pelo celular e fica com vontade de sair, se distrai. E apesar de hoje a gente ser um bate-papo mais espontâneo, tem conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão aprender algo novo aqui hoje com a Alice, certo? Então, esses são os informes iniciais. Quem está aqui pela primeira vez, que ainda não chegou em nenhuma live nossa, ainda não acessou nenhum conteúdo gratuito, coloca no chat para eu saber que vocês estão aqui pela primeira vez. Antes de mais nada, eu quero dizer que quem promove esses eventos, quem promove os congressos gratuitos, que é o Acelera TO, outro evento chamado Como Eu Faço TO, é a Escola do TO. É uma plataforma de formação continuada exclusiva para terapeutas ocupacionais e estudantes de graduação em terapia ocupacional. Ela é a primeira, a maior e, com certeza, a melhor plataforma de formação continuada para terapeutas ocupacionais e estudantes do Brasil. E se você não me conhece, eu sou Nayana Santos, sou terapeuta ocupacional, sou fundadora da Escola do TO, terapeuta ocupacional especialista em saúde mental, e qualquer dia desse eu vou me convidar para contar a minha história aqui nesse quadro, certo? Mas hoje... Aí Igor está dizendo que vai ser o entrevistador. Ele vai entrevistar e eu sou entrevistada, combinado? Mas hoje nós vamos receber ela, que eu vou deixar que ela se apresente. Eu não vou apresentar, não. Mas eu vou rasgar a seda, porque eu convidei a Alice para participar aqui dessa estreia, né? Porque imagina, uma pessoa que está participando da estreia, porque é uma pessoa especial. Eu não conheço a Alice pessoalmente, certo, gente? Assim, tete a tete, ainda não tive a oportunidade de vê-la. Mas ela é uma pessoa muito querida, que eu admiro demais. E sempre quando eu tenho um problema na minha prática clínica, uma dúvida, uma questão, eu sempre penso em teóricos que eu admiro. E ela sempre vem na minha cabeça. O Instagram dela, que ela, quando ela aparecer aqui, eita, Igor já colocou, ó, o Instagram dela, que é esse aqui, se você não segue, tá na tela, já comece a seguir, ó. Você tem 3 Instagram para seguir. Você tem o meu, por favor, me siga. Você tem o da Escola do TO, por favor, siga. E você tem o de Alice para seguir. E eu não tenho medo de dizer, porque também sou produtora de conteúdo. O Instagram de Alice, ele é um dos melhores em terapia ocupacional, porque ele mostra o dia a dia
de uma maneira muito real, sabe? Com as dificuldades, a vida como ela é, as felicidades, né? Porque a profissão da gente é uma profissão que traz muitas alegrias, tanto ao terapeuta ocupacional, quanto também ao cliente, e ela sempre divide aí essa experiência com a gente lá pelo Instagram. Fora isso, é uma pessoa extremamente competente no que faz. A gente vai falar um pouquinho ao longo da entrevista, mas a Alice, ela já tem um curso dentro da plataforma, será a nossa professora agora de março, do curso de março, e ao longo da entrevista a gente vai conversando um pouco mais. Alice, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Histórias de TO, estreando aqui esse quadro com você. Palmas. Deixem aí palminhas, palminhas para o nosso convidado de hoje, que ela merece. Já tem aqui torcida organizada, viu, Alice? É mesmo? E dentro da torcida organizada tem minha mãe, Dona Cacilda. Ela tá. Nossa, que maravilha! Deixa eu te dizer, mamãe, ela tem uma doença neurológica, ela tem ataxia espinocerebelar, do tipo Machado Joseph. Talvez seja por isso que eu existo na terapia ocupacional, porque meu avô tinha, né? E meu avô é a grande referência de cuidado na minha vida. E aí ela também está aqui na live, se interessou pelo tema. Então, mãe, estou hoje oferecendo aqui essa entrevista com a Alice para a senhora, tá certo? Que é aí uma paciente de terapia ocupacional. Mamãe, ela frequenta as aulas práticas do Departamento de Terapia Ocupacional lá da Universidade Federal de Pernambuco. E aí ela é a diversão dos alunos, né? Porque conta piada, teima com os exercícios que tem que fazer, com os treinos importantes, enfim. Catarina também está aqui, ó, lhe prestigiando. Linda. Alice é potência da nossa profissão. Então, Alice, eu vou pedir que você se apresente a partir de um conceito muito conhecido nosso, de terapeutas ocupacionais, a partir do seu perfil ocupacional. Conte-nos aí, a partir das suas ocupações, quem é você? Então, vamos lá, Bri. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, mais um convite, né, Nayana? É sempre uma alegria participar dos eventos da EduTO. Quem dera, na nossa época, a gente tivesse essa oportunidade, ainda como estudantes, de ter acesso a tanto conteúdo e já poder nos preparar tecnicamente para a profissão. Vamos lá. Então, eu sou Alice, tenho 44 anos, fiz recentemente 44 anos, sou casada, 18 anos, tenho dois filhos grandes já, um filho na faculdade, que já entrou esse ano na faculdade, tem 18 anos, e a caçula Heloísa, de 13 anos. Terapeuta ocupacional, me formei em 2003 pela PUC Campinas, trabalhei na PUC Campinas, fui filha da PUC, como dizem, tanto na fase da graduação, quanto depois de formada, eu acabei voltando como terapeuta ocupacional do ambulatório da universidade. Sou uma pessoa bastante religiosa, que busco praticar bastante a religião, é algo que faz parte, assim, com uma certa constância da minha vida, é o que me ajuda a escolher os melhores caminhos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu, então, busco me alimentar espiritualmente com bastante frequência. O trabalho tem um papel importantíssimo na minha vida. Eu costumo dizer que ser terapeuta ocupacional é algo que tem um sentido sobrenatural na minha vida. Quando eu escolhi fazer terapia ocupacional, eu lembro que a gente é muito jovem, eu falo que é tão difícil decidir o que a gente quer fazer, né, com 18 anos de idade, mas eu sempre tive a certeza de que eu queria trabalhar com pessoas na área da saúde. Eu queria algo em que eu conseguisse cuidar ou tratar um indivíduo como um todo. Então, eu não queria fono, por exemplo, porque eu não queria só tratar da linguagem ou da comunicação. Eu também não queria medicina.
E aí eu comecei a buscar, né, incessantemente todas as áreas de saúde, e logo que eu li sobre terapia ocupacional, eu já entendi que era ali onde eu gostaria de estar, né, e de tentar e ver como que realmente as coisas aconteceriam e se era exatamente isso que eu queria. E aí eu fiz a faculdade, nunca tive dúvidas. A gente tem alguns medos durante a graduação, mas eu nunca tive dúvidas de que eu realmente queria ser terapeuta ocupacional. A neuro sempre foi a minha primeira escolha, desde o primeiro estágio. Eu não sei dizer por quê, assim, exatamente, porque eu não tinha tido vivências antes na neuro, mas era algo que me atraía bastante. Eu sempre gostei muito de desafios, e atender pacientes neurológicos, para mim, sempre foi muito desafiador e encantador, me encantava. Então, era algo que eu buscava acho que desde o segundo ano que a gente já começou com os estágios, sempre foi uma escolha, assim, uma preferência bem forte, né, para mim. E é isso, assim, eu tenho um propósito de vida, sempre tive, de praticar caridade, de ajudar pessoas, de estar nesse mundo para poder transformar a vida das pessoas para melhor, de alguma forma, e a terapia ocupacional me proporciona isso, né? Ela não me proporciona apenas a realização dos meus sonhos, nossos projetos materiais, né, que a gente tem com a nossa família e tudo mais, mas ela me proporciona diariamente essa possibilidade de transformar a vida de alguém numa vida mais feliz, numa vida com mais qualidade, com mais bem-estar. E é isso, assim, eu sou totalmente realizada, assim, hoje com a minha profissão. Uhum. Então, quer dizer que nunca passou dúvida pela tua cabeça, Alice, de assim, eu não sei, acho que eu vou procurar nos tempos das vacas magras, né? Porque a gente... Tu tem quantos anos de formada, Alice? 22. 22 anos, veja. Eu tenho 17, vou fazer 18 esse ano. E eu trabalhei para ganhar R$ 300 quando eu me formei. R$ 300 não dava nem para minha passagem de ônibus. Meu tio era que completava, né? Porque não dava realmente. E aí eu desisti de CTO. Eu passei 2 anos, quase 2 anos, não chegou a 2, mas quase 2 anos fora da terapia ocupacional. Nunca passou, isso nunca te aconteceu. De pensar em fazer outra coisa, mesmo nesse tempo mais difícil, que tu também vivesse, né? Olha só, vou te contar uma fase super importante. Eu digo que eu tenho uma impressão, às vezes, que as pessoas que passam pelo Instagram, às vezes eles acham que a gente caiu de paraquedas onde a gente está, de um dia Isso para é o outro. importantíssimo ser falado. E não é assim, é uma construção de anos, de muitos anos, e de muitos altos e baixos, muitos. Quando eu me formei, eu lembro que todo paciente domiciliar que aparecia, eu atendia e eu ganhava R$ 20 a sessão. Não pagava nem o meu combustível. Mas eu precisava adquirir experiência. Né? Hoje fala-se muito, a gente não pode aceitar a desvalorização da profissão, eu também concordo, mas quando a gente sai da faculdade, a gente precisa focar em ganhar experiência, de alguma forma. Então, todas as possibilidades que apareciam, eu abraçava. E as coisas, aos poucos, foram acontecendo. Então, o meu primeiro emprego, eu já era casada e já tinha o meu primeiro filho. Eu ganhava R$ 400 por mês. Dava para pagar o meu condomínio. Eu conseguia pagar o meu condomínio só. Passamos por situações difíceis em casa, de meu marido perder o emprego. E aí, eu nunca fui uma pessoa que escolheu o trabalho. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro que, na época, meu filho ainda pequeno, eu pensava, meu Deus, o que mais eu sei fazer, além de ser TO? Porque o salário é baixo e eu preciso
arrumar um jeito de melhorar as coisas em casa. Eu sabia fazer unha, eu sempre soube fazer muito bem a unha. E na época eu lembro, eu montei uma maletinha e eu saía da escola de educação especial e ia na casa das pessoas fazer unha. E era um dinheiro que era pouco também, mas era o que ajudou a gente, né, na época, até que meu marido arrumasse um outro serviço e as coisas fossem se encaminhando. Depois disso, eu arrumei um trabalho na PUC, aí passei a ter uma remuneração um pouco melhor, que também não era uma maravilha, mas em vista do que eu estava antes, era um progresso grande, né? E era um lugar onde eu idealizava trabalhar. Para mim, trabalhar no ambulatório da faculdade onde eu me formei era o auge, assim, era o topo de onde eu podia chegar. Mal sabia eu de quanta coisa ia acontecer ainda depois. Então, trabalhei lá 2 anos, fui demitida. Quando eu fui demitida de lá foi muito difícil, porque eu tinha a sensação de que eu nunca mais ia conseguir nada melhor do que aquilo, que aquela era a única oportunidade grande que eu teria como terapeuta ocupacional. E na verdade, essa demissão, esse momento difícil que eu passei, foi o que me abriu todas as outras melhores portas para a terapia ocupacional. Eu tinha acabado de ter a minha filha, ela era bebê, foi bem difícil, porque você está com um bebê de 4 meses, você, né, obviamente precisa sustentar seus filhos e tudo mais. Então, bateu todo aquele desespero, aquela preocupação, mas eu entendi que era o que Deus queria de mim naquele momento. Então, falei, eu vou aproveitar minha filha e vou procurando outro emprego até que me apareça outra oportunidade. E aí eu fiquei, eu acho que mais 6 meses em casa com a minha filha, foi quando eu consegui um emprego no Hospital Ouro Verde, que aí eu fui contratada como terapeuta ocupacional da unidade de AVC. Esse trabalho foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entrei como uma TO exclusiva do serviço. Eu não tinha ainda pós-graduação em neuro. Naquela época ainda era muito difícil de encontrar especialização. Tinha a especialização do Einstein, mas o custo da especialização eu não tinha condição de arcar na época. Então, pela minha experiência, eu fui contratada para ser como a TO de referência do setor. E participei de todo o início, a formação do setor, a criação do setor de reabilitação dentro da enfermaria. Então, foi uma oportunidade muito grande que eu tive de mostrar para os médicos, para os fisioterapeutas, para o fonoaudiólogo, qual era o papel do terapeuta ocupacional ali naquele contexto. Eu tinha, naquela época, ainda muito medo dos questionamentos, do tipo, o que a TO faz? Qual vai ser o seu papel aqui? Mas eu cheguei à conclusão que aquele era um momento de eu, muito mais do que falar, eu mostrar o que eu era capaz de fazer naquele setor. E foi ali que eu comecei a crescer, aprendi muito, conheci profissionais maravilhosos, que eu tive oportunidade de aprender muita coisa com físio, com fono, com os neurologistas, com cardiologistas, porque era uma unidade também de cardiologia, então era AVC e infartos, né, doenças cardiológicas. Então, foi um ambiente de muito crescimento, assim, eu fiquei ali por 4 anos, foi ali que começaram os encaminhamentos de pacientes particulares e que me fez conseguir chegar hoje, né, onde eu estou, de empreender, de ter meu próprio consultório, de ter a minha equipe. Eu tenho até hoje esse vínculo com esses profissionais, tiveram pessoas que se tornaram amigas, então a gente tem uma relação muito próxima e essa rede de encaminhamento só foi crescendo, né? Foi crescendo, e até o ponto de eu ter que realmente montar uma equipe, preparar essa equipe para realmente proporcionar para esses pacientes um trabalho de qualidade, né? Porque a demanda é muito grande e eu não dou conta da demanda sozinha.
E aí a alternativa foi montar essa equipe de domiciliar que está crescendo bastante e está dando certo. Vou querer saber dessa história. E antes eu quero destacar uma coisa que você falou, porque a Teosada que está aqui, né? Eu conheço meu gado, a grande maioria é estudante, é recém-formado, enfim. Pegou a coisa mastigadinha, né? A verdade é que a nossa profissão hoje está em outro patamar. Eu sempre brinco assim, e olha que a gente tem, você tem 22, eu vou fazer 18, a gente é jovem, né? Mas a gente chegou quando tudo era mato. Veja, você ganhava R$ 400, foi complementar a renda já formada, fazendo unha, não tinha dinheiro para fazer pós-graduação. A minha história é muito parecida. Hoje em dia, você tem. Primeiro, a gente não tinha muitas opções de pós-graduação para fazer. Não era o leque vasto que a gente tem hoje, com preços acessíveis, porque eu me lembro que uma pós-graduação naquela época, uma pós barata, era R$ 600. Naquela época, hoje R$ 600 é caro, é assim, não é, né, um valor, mas é acessível. Naquela época era caríssimo e as opções eram muito poucas. Então, hoje, o acesso à informação com a internet aumentou muito. Muito, mas a gente também tem que ter cuidado com a qualidade dessa informação, porque também há 15, há 20 anos atrás, as instituições que se metiam a ofertar conteúdo, cursos, pós-graduação, inclusive graduações em terapia ocupacional, eram instituições mais, vamos dizer assim, renomadas, né? Que já tinha ali um conhecimento. E hoje em dia a gente tem que filtrar, então, um alerta aí para a Teosada e também um reforço nisso, né? Que o acesso hoje ao conhecimento ele é muito mais fácil, né? E que aí talvez vocês que estão chegando agora na profissão, já pega ali a coisa um pouco mais, inclusive do conhecimento da profissão, né? A nossa missão na Terra é explicar o que faz a terapia ocupacional. Hoje, amanhã, ontem, todos os dias, a gente precisa explicar o que é terapia ocupacional. E para explicar, a gente precisa saber muito bem, né? O que é que o terapeuta ocupacional faz. Alice, me conta um pouco de como foi tua jornada de formação, né? O que é que tu fizesse, quais são os cursos que tu tem, como foi essa tua trajetória direcionada para a formação. Você sabe que as coisas foram acontecendo, como eu contei para vocês, essa trajetória aí profissional. Eu sempre tive que focar muito em ganhar dinheiro e não me sobrava muito tempo para investir em cursos, porque a remuneração era baixa, né? Então, eu já tinha família, já tinha filho, e aí todo o dinheiro que entrava era para o sustento. Eu fui fazer a minha pós-graduação em neuro presencial, que era a pós que eu idealizava, porque eu sempre tinha em mente que eu queria fazer a pós em neurologia, não queria fazer qualquer pós para ter no meu currículo. Eu fui fazer a minha pós no Einstein, que era o sonho da minha vida, fazer para mim a melhor pós-graduação que tinha, em 2017. Olha quantos anos de formada eu tinha já. Eu me formei em 2003. Já foi em 2017 quando eu consegui fazer a minha pós-graduação. Antes disso, eu tinha fazia todas aquelas formações mais curtas, sempre voltada para neuro. Então, abordagem de reabilitação do membro superior, né, que é uma abordagem baseada no conceito Bobat. Não é o curso, a formação do Bobat, mas são outras formações, né, mais curtas que a gente faz, que são baseadas nessa abordagem. Todas as técnicas que saíam com altas evidências, eu realizei, TCI, exobotes, enfim, todas essas formações mais curtas voltadas para neuro, eu realizei todas. O que eu demorei mais tempo para fazer foi a pós-graduação, porque realmente era um investimento muito alto.
E aí eu só consegui fazer realmente depois de muito tempo, quando as coisas foram melhorando profissionalmente. Então, eu acho que hoje eu falo que de formação, as principais eu já tenho todas, né? Tem ainda o Bobat, que é uma meta, que eu quero fazer essa formação, é uma formação muito longa, que exige um tempo maior afastada do trabalho, dos atendimentos, então exige um planejamento maior. Mas hoje eu vejo que é o que falta. O que eu gostaria de falar sobre a questão da formação, Nayana? Eu cheguei à conclusão que acho que na época da pandemia, eu cheguei à conclusão que a gente se preocupa tanto em fazer cursos para aprender técnicas de tratamento. Uhum. E a gente não tem o básico, que é como estruturar um raciocínio clínico para poder identificar qual é a melhor técnica, qual é a melhor estratégia para determinado paciente. Não é toda técnica que é adequada para todo paciente, não é toda estratégia que dá certo para todos os pacientes. E isso eu fui aprender muito tempo depois de formada, sabe? Foi uma ficha que caiu e que eu falei, meu Deus, parei aqui agora, não vou mais me preocupar com técnica, eu fiz todos os cursos de técnicas de tratamento. Não é isso, não é isso. Eu preciso estruturar o raciocínio e muitas vezes o que eu vou fazer com o meu paciente não vai ser uma técnica específica, mas vai ser uma estratégia que foi aquela que foi possível para promover um aprendizado, uma melhora, um alcance de um objetivo. Então, o que eu costumo falar para os alunos que estão agora, né, fazendo TO, ainda na fase da faculdade, principalmente, busquem isso. Eu não sei se hoje as universidades incluíram algo nesse sentido, de como ensinar os alunos a estruturarem esse raciocínio, né? Como estruturar uma avaliação, como entender os resultados, como a partir dos resultados traçar um plano de tratamento com metas bem definidas, alcançáveis, né? Isso foi uma coisa que demorou muito para chegar para mim e que quem está chegando agora tem a oportunidade de se antecipar e já chegar assim anos-luz na nossa frente do que as coisas aconteceram com a gente, né? E de conseguirem mostrar resultado para os pacientes, transformar a vida das pessoas muito mais rápido do que a gente conseguiu. A gente teve que caminhar muito, né, para entender algumas coisas que hoje tem se falado muito. E hoje a gente tem documentos, né, como, por exemplo, o documento da estrutura da prática da terapia ocupacional, que na época que a gente estudava, enfim, até bem pouco tempo atrás, ele veio chegar aqui no Brasil com mais força na terceira edição. A gente está na quarta, lá na terceira foi que a gente começou a olhar para ele. Então, até esse tipo de contribuição, hoje a gente tem, pega ali um documento, estrutura melhor uma avaliação, ele tem, inclusive, um modelo de avaliação para você seguir, né? E eu, como uma profissional da saúde mental, me identifico muito com o que você fala e corroboro, porque a entrevista, o conhecer a pessoa, né? Ela é antes de qualquer técnica. É o que a gente chama de TO raiz, né? A gente precisa voltar para a TO raiz, para essa coisa do conhecimento do ser humano, a partir do exercício das suas ocupações, do que faz sentido para ele, de como é o contexto, de quais são as dificuldades. Então, eu vi aqui pessoas comentando, quando eu falei assim, né? Já chegou, já encontrou tudo mastigado, e teve uma pessoa que falou, eu não encontrei nada mastigado, isso está falando do contexto, e eu estou falando do técnico, né? Da profissão. Cada um aqui, quem dera eu pudesse ouvir cada um
um que está aqui, temos 327 pessoas na sala, cada um aqui tem a sua história. Eu também tenho a minha, a Alice também tem a dela, que está contando um recorte. Cada um aqui tem a sua dificuldade, superando as suas barreiras, e eu torço para que todo mundo tenha condições de depois vir aqui contar uma história de que deu certo, enfrentou todas essas dificuldades e deu certo, né? Quando eu falo que encontrou tudo mastigado, é tudo mastigado do ponto de vista profissional, ali da explicação do que é a terapia ocupacional, que hoje a gente tem muito mais acesso. Inclusive, a EduTO, ela nasceu a partir dessa inquietação. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta na aquisição do conhecimento. Como eu também não tinha dinheiro para fazer curso, para investir em informações, e eu sempre quis muito, eu sempre busquei muito de maneira autodidata, estudando por livros, lendo artigo, tentando aprender por observação com outras pessoas, porque vim ter acesso a curso há pouco tempo, né? E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que trazer junto comigo, né, a Teosade, que também não pode. Então, é por isso, essa é uma das explicações do valor da escola EduTO. Acreditem, acreditem. As pessoas, muitas vezes, eu já ouvi críticas com relação ao preço baixo da assinatura da escola EduTO. É muito barato, só não pode prestar, só não pode prestar. Porque é o menor valor possível. A gente faz conta aqui, é uma briga danada com o meu time, para a gente poder manter o valor de maneira que todo mundo tem acesso. Todo mundo nunca vai ter acesso, porque R$ 59,90 é um valor baixo, mas tem gente que não tem, e ok, não tem hoje, já vai ter, vai trabalhar, vai produzir esse dinheiro, e se quiser, vai investir. Então, exatamente para poder trazer, porque o acesso à informação, ele precisa ser mais divulgado, ele precisa ser mais horizontalizado, né, Alice? E é muito inspiradora quando a gente escuta histórias de dificuldade, né? Porque quando a gente olha o palco de alguém, a gente diz, porque nasceu lá, nasceu herdeira, ali está dizendo que tinha um filho para criar, depois nasceu outro filho para criar, e eu queria ser maior, não sabia ser outra coisa, além de terapeuta ocupacional. Ô, Alice, tu tem alguma história assim interessante, inspiradora para contar para a gente aí dessa tua trajetória? Um paciente que te alertou para alguma coisa e ali, enfim, fez sentido. Conta aí para a gente, que a gente adora ouvir histórias. Gente, são tantas histórias, meu Deus. Eu tenho uma história que me marcou muito na época da faculdade ainda. Não é uma história longa, não, mas foi uma coisa que aconteceu com um paciente que ficou marcado de uma forma assim tão forte em mim, que eu acredito que depois dali foi onde eu tive a certeza de que a neuro era o que eu queria, né? Era o que eu queria seguir, uma certa inquietação assim para entender como esses processos mentais, como o funcionamento cerebral acontece e causa certos comportamentos nesses pacientes. Eu lembro que eu atendia um grupo de pacientes pós-AVC, e nesse grupo tinha um paciente que era mais jovem, era um ambulatório da faculdade, né, um ambulatório escola, então a gente acompanhava o pessoal ali mais da região, do SUS e tudo mais, com um nível intelectual mais baixo, um nível social, né, mais baixo, e a gente precisava fazer todo um trabalho educativo com eles, né, não propriamente só da reabilitação, mas uma certa pedagogia, né, de como entender as coisas que estavam acontecendo com o corpo deles, com a vida deles. E eu lembro desse paciente muito jovem que ele, além de ter uma afasia, ele tinha uma hemiparesia à esquerda com um comprometimento sensorial muito grave. E
eu lembro que ele faltou numa semana na sessão, e na semana seguinte ele apareceu, e ele estava com o braço mais acometido, todo lesionado, parecia uma alergia, assim, no braço. E ele contou pra gente no grupo que ele colocou o braço dentro de um formigueiro para ver se ele sentia o braço. E aquilo foi uma coisa tão impactante para mim, tão impactante. Eu lembro que foi um misto de sentimentos, até um sentimento de culpa veio, porque, tipo, como eu não imaginei que ele poderia tentar alguma coisa, né, que pudesse se machucar para de repente ver se ele conseguia sentir o membro. Isso jamais passou pela minha cabeça. Nossa Senhora, isso é que é uma história. É. Imagina. E isso me marcou demais, assim, me marcou demais, porque era uma coisa muito. Como eu posso, que palavra que eu posso usar para te descrever, né? Eu não entendia como que o desespero era tão grande dele ter essa ideia, né, de colocar o braço dentro de um formigueiro e deixar o braço lá dentro para ver se ele conseguia ter alguma sensação, né? Imagina o que é você ser privado de um direito que é intrínseco ao ser humano, que é das sensações, né? Eu acho que esse rapaz, ele estava passando ali por uma coisa que a gente fala na TO, com muita frequência, que é da justiça ocupacional. Quando a gente fala em ocupacional, a gente está falando de coisas a fazer, mas ele estava muito antes, ele estava de coisas a sentir, então ele estava sendo privado de o que é mais básico da gente, que são as nossas sensações, tanto emoções quanto sensações dos sentidos mesmo, enfim. E ele foi atrás, né? Ele foi atrás do direito dele. Eu vou sentir de um jeito ou de outro. Exatamente. Né? O sistema sensorial, eu sou até suspeita para falar. Eu falo sempre para os profissionais, gente, fica atento ao sistema sensorial. A menor alteração que aconteça pode ocasionar alterações e comprometimentos nas ocupações, nas tarefas, e um comprometimento grande, né? Ele pode ter uma alteração pequena de sensibilidade, mas que tem um impacto muito grande na vida, no cotidiano. Então, essa foi uma história bem marcante. Claro que tiveram várias histórias, mas essa é uma que sempre quando alguém me pergunta de uma história, eu lembro desse paciente. É muito marcante. Voltando atrás, 2 minutos, você falou em raciocínio clínico, e o pessoal ficou aqui no chat, o raciocínio clínico é importante, exatamente, o raciocínio clínico é o que nos baseia, inclusive um dos pilares da terapia ocupacional é que a gente nunca perca o contato com o uso terapêutico das atividades e ocupações, né? Então, quando a gente fala em raciocínio clínico, a gente está falando ali desde o início da avaliação, perfil ocupacional, coleta de perfil ocupacional, análise de desempenho ocupacional, estabelecimento de metas e objetivos, definições de estratégias, e aí só na definição de estratégia, olha quanta coisa a gente passou antes para poder chegar na estratégia. É nessa estratégia que a gente usa os métodos e as técnicas. Então, terapia de contenção induzida, reabilitação sensorial, sei lá se esse é o nome, no meu caso, estimulação cognitiva, uso de abordagem neuropsicológica, enfim, aí tem terapia de integração sensorial e todas que vocês imaginarem, mas antes da técnica e da estratégia vem tudo isso, ó. E vem, inclusive, a consideração de quem é esse sujeito. Então, Exatamente. é raciocínio clínico, e já respondendo, o melhor curso de raciocínio clínico que você vai fazer é assinar a Escola EduTO. Sabe por quê? E não é porque eu estou aqui, não, e é também porque eu estou aqui, né? Mas é porque você vai começar a aprender a olhar detalhadamente, com calma, cada componente desse. Inclusive, vai ter recursos, vai ter técnicas, vai ter estratégias dentro da plataforma. Eu estava dizendo à Alice antes de entrar na live que eu fiz uma
um apanhado do que é que a gente tem dentro da neuro, né, da plataforma. Então, a gente vai entrar já nesse quesito, a gente tem um curso de Alice, que é o treino de AVD para paciente pós-AVC, que vai ganhar umas aulas complementares agora em março, ela vai já falar sobre isso. Mas a gente também tem Sara dos Anjos, que fala ali do modelo de reabilitação da neuroplasticidade, inclusive a terapia de contenção induzida. A gente tem Luciana Buim, que falou sobre magética motora, não sei se vocês já ouviram falar, terapia do espelho. A gente tem a maravilhosa Catarina Machado, que fala ali sobre feedback do paciente neurológico, CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente tem a Amanda Bello, que vai ter ali um bloco de avaliação do paciente neurológico com vários instrumentos de avaliação do paciente neurológico. Enfim, é uma carta enorme de possibilidades num lugar só, pagando uma mensalidade de R$ 59,90. Detalhe, vai aumentar, tá? Agora, em março, a gente vai dar um pequeno reajuste nessa assinatura pela primeira vez em quase 3 anos de existência da plataforma. E aí, Alice, eu já entro nesse quesito, né? Então, você criou exclusivamente para a Escola EduTO o curso de treino de AVD do paciente neurológico. Eu me lembro bem que quando eu lhe convidei para dar um curso, né, e a gente foi pensar no que poderia ser, eu tinha muito na minha mente que eu queria alguma coisa falando o que nos torna TO, que é o treino da AVD, né? Isso é um recurso estratégico que é exclusivo nosso, né? Sim. E aí eu disse, não quero isso, não tinha nada de treino de AVD, então a gente tem esse de treino de AVD, que é de Alice, e a gente tem na parte infantil também um com o Dani, que é de treino de AVD com a criança com TEA. A gente tem também esse curso lá na parte infantil, certo? Então, como foi? Como foi que tu chegasse? Como ele foi construído? Fala aí um pouquinho para a gente. Eu lembro quando você fez o convite e, a princípio, era treino de AVDs acho que em pessoas com doenças neurológicas, alguma coisa assim. E aí eu falei, Nayana, eu acho que é melhor a gente fechar. Exatamente. É melhor era a gente tudo. fechar. A ideia era tudo, não era? Mas é muita, assim, é muita patologia e cada uma a gente vai fazer um raciocínio clínico diferente, né? A gente tem que considerar o quadro clínico, a progressão, né? O prognóstico da doença e tudo mais. Então, eu vim com essa proposta, né, inicial da gente fazer o treino de AVDs para pacientes pós-AVC. Pacientes com AVC é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, é a menina dos meus olhos. Hoje, 90% dos meus pacientes são pacientes pós-AVC. E ficou um curso, assim, que é a menina dos meus olhos, viu, Nayana? Esse curso de treino de AVD. Tu sabe que eu nunca atendi um paciente pós-AVC na minha vida, né? Eu tenho 18 anos de formação, nunca atendi. Graças a Deus, porque cada um no seu quadrado, deixa eu com a psiquiatria mesmo. Mas eu recorro a ele porque, por exemplo, eu conheci as core tarefas com você. Eu não conhecia as core tarefas. Então, aí volto para o raciocínio. Veja, por que eu vou assistir uma aula de treino de AVD do paciente pós-AVC? Porque é treino de AVD, gente! É AVD, é atividade de vida diária. Então, onde é que eu vou recorrer? Vou recorrer a ela, que é uma excelente profissional, excelente professora, e vou lá e olho, então estou entendendo, porque aí o meu paciente ele já vai ter uma dificuldade ali de habilidades de processo, ele vai ter ali uma dificuldade de funções do corpo, mas o raciocínio é o mesmo, né? Então, para quem não conhece, explica rapidamente o que são as core tarefas, que é a grande estrela desse curso, né? Então, eu fiz questão de incluir as core tarefas no curso de treino de AVDs, porque foi algo que eu aprendi com os fisioterapeutas, mas que é algo que está presente em para todos os profissionais, tá? Então, as core tarefas a gente considera que são transferências posturais, então, por exemplo, transferir-se de deitado para sentado, transferir-se de sentado para em pé, subir escada,
quais mais, e alcance, preensão e manipulação, enfim, são algumas core tarefas que têm muita ligação com tarefas de mobilidade e que, na maior parte das vezes, os profissionais não incluem nas suas intervenções. Então, quando a gente vai realizar, por exemplo, um treino de AVD relacionado ao banho, eu não consigo trabalhar uma tarefa de banho sem incluir um treino de mobilidade. Porque no banho eu necessariamente preciso de mobilidade, tá? Eu não uso apenas o meu membro superior, né? Quando eu tô tomando banho, eu agacho, ou se o paciente está sentado, mesmo que ele vá lavar os pés, ele precisa fazer um deslocamento de tronco para frente, depois ele se transfere de sentado para em pé novamente. Então, são coisas importantes que a gente precisa incluir aí no nosso raciocínio clínico para estruturar todo esse treino de AVDs que a gente precisa fazer com os nossos pacientes. Então, incluir, além da análise das atividades, a análise do movimento, que é algo que eu acho que é um buraco assim que acaba tendo na intervenção da TO. A gente precisa entender de movimento, a gente precisa entender de análise do movimento, né? O porquê que o meu paciente não consegue aprender um copo da forma correta. Eu preciso saber o que está acontecendo para saber como que eu vou ajudá-lo a melhorar a qualidade dessa função da mão para que efetivamente ele consiga desempenhar aquela AVD. Então, ficou um curso bem ilustrativo, né, Dayana? Eu usei bastante, eu tenho muitos vídeos. Então muito vídeo, muita foto, muito. Consegui ilustrar também como a gente faz um treino de AVDs com pacientes que têm comprometimento cognitivo. Então, é um paciente que tem um potencial motor, mas que ele não consegue fazer planejamento, ele não faz sequenciamento da tarefa, então não consegue amarrar um tênis, não porque ele não tenha força, ele não tem uma habilidade motora, mas a habilidade cognitiva necessária está comprometida. E aí, como é que a gente vai fazer para ajudar esse paciente a conseguir reabilitar essa função, né? Reaprender esse processo. Então, quer dizer que a gente pode fazer prática baseada na atividade, né, Alice? Não precisa ser prática baseada na ocupação, não, né? Adoro uma treta! Por favor, gente. Não, são possibilidades do terapeuta ocupacional, sim. Minha equipe, por favor, faça um corte dessa parte e poste no Instagram e marque eu e a Alice. Isso aí. Prática baseada na atividade, gente. Nossa principal ferramenta. Né? A gente não pode ficar atrelado apenas ao uso da ocupação. Nós vamos ter pacientes em que a gente vai precisar de atividades preparatórias. Eu vou ter paciente que, se eu entrar direto na ocupação, eu vou gerar frustração. E aí o meu resultado não vai ser bom. Eu vou precisar simplificar esse processo, né? Então, qual caminho eu vou traçar com foco na ocupação, mas que não necessariamente usando a própria ocupação, né? Então, a gente precisa... Sem perder o norte da gente. Qual é o objetivo da TO? Qual é o objetivo da TO, gente? A gente está repetindo aqui nessas lives semanais, né? Promover participação ocupacional. É o que a gente faz, é colocar o indivíduo para fazer da melhor maneira possível o que ele quer, o que ele precisa e o que se espera que ele faça. Isso é o conceito significativo dentro da terapia ocupacional. Qual é o recurso que a gente vai utilizar? Se é prática baseada na atividade, se é prática baseada na ocupação, isso é do raciocínio profissional, mas tudo isso é ferramenta do TO. Claro que é prescrição de atividade, porque se a gente não faz, vai vir um psicopedagogo para fazer, vai ser o fisioterapeuta para fazer, vai ser o psicólogo para fazer, vai ser o médico para fazer. Alguém vai fazer, viu, gente? Porque a ocupação e a atividade ela é incrível. Exatamente. A gente não pode ter vergonha disso, de jeito nenhum, não pode ter, não tem como. E a gente precisa valorizar a nossa prática, né? Isso. O que a gente vê, o que acontece ali, para quem atende. Hoje eu atendo
Em média, 8 pacientes por dia. Né? Uhum. Então, a gente vê os pacientes aí de 2, 3, 4, dependendo do paciente, até 5 vezes na semana, né? Tem muitos pacientes e grande parte dos pacientes, a gente até quer usar a ocupação, mas a gente não consegue a quantidade necessária de repetições usando só a ocupação. Eu preciso trabalhar componentes motores, componentes sensoriais de forma isolada para que esse paciente entenda, para que ele processe tudo isso e que depois a gente consiga juntar todas essas funções e levar para a ocupação. Então, assim, a gente precisa levar em consideração a nossa prática, a nossa evidência clínica. A gente chama isso de evidência clínica, né? Isso, Nem exatamente. tudo está na evidência, nos artigos, nos estudos, mas existem evidências clínicas, e isso vai ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, né? Vamos valorizar as nossas experiências, né, Nayana? Perfeito. Falando em treta, que a gente está aqui para isso hoje. Me diz aí um pouquinho. E sim, gente, quem está perguntando no chat se esse curso está na EduTO, está na EduTO. Essa primeira parte que já tem disponível, assim que você assina, entra lá, treino de AVD do paciente pós-AVC, mas agora em março, a Alice vai dar 4 aulas. Diz aí quais são as patologias que tu vai trazer dessa vez, Alice. Parkinson, Parkinson. esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica e distonia. Distonia. Então, vai ganhar mais 4 patologias, vai ficar treino de AVD do paciente pós-AVC e mais essas 4 que vão acontecer ao vivo agora em março. Então, se você já é assinante, não vai perder de jeito nenhum, segunda-feira, a partir do dia 10 de março. E se você ainda não for, você vai fazer sua assinatura, já corre para assistir o que está gravado e pega fresquinho esse conteúdo. Agora, voltando para a treta, que a gente já está indo reta final aqui da nossa história de TO. Alice, como é tua relação com os fisioterapeutas, principalmente aqueles fisioterapeutas que trabalham dentro do contexto do neurofuncional? Como é que tu se dá com esse povo? Há um avanço aí no que é de competência nossa? Tu se sente invalidada? Tu se sente... Como é que tu vive aí essa realidade? Eu tenho um contato muito próximo com muitos fisioterapeutas neurofuncionais. Então, desde fisioterapeutas neurofuncionais aqui da minha cidade, que a gente trabalha com pacientes, a gente tem pacientes em comum, até fisioterapeutas da rede, né, da internet. Eu faço muitos cursos com fisioterapeutas, a gente tem muitas similaridades, então muitos cursos que são oferecidos para TO são oferecidos para fisioterapeutas também. Eu aprendo muito com os fisioterapeutas e eu tenho certeza que eles aprendem muito com a gente também. E isso, essa abertura, ela só faz com que a gente tenha a oportunidade de mostrar para eles que o que a gente faz é nosso, né? E que a gente, por mais que outro profissional tente fazer, ele jamais vai conseguir fazer igual. Então, o fisioterapeuta, ele pode ir lá pegar um paciente e levar para escovar os dentes. Ele não está fazendo um treino de AVD, porque ele não sabe fazer um treino de AVD. Porque se a gente disser que levar o paciente para escovar o dente e fazer treino de AVD, a gente está dizendo que a gente não sabe fazer nada. Exatamente. E a mãe da criança, ela pega a criança e leva para o banheiro para escovar o dente. Isso, né? por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente vê e que já fica todo mundo alvoroçado, porque fulano está fazendo o trabalho da TO. Calma, calma. Existe, sim, a gente vê muitas coisas na rede em que a gente entende que está invadindo o nosso espaço, está tentando fazer, mas eu acho que também a gente escolhe as batalhas que a gente quer brigar, né? E eu entendi que muito mais do que ficar comprometendo o meu emocional e o meu humor com essa história toda, eu decidi focar as minhas forças em fazer cada vez melhor o que eu já faço, né? E aí nunca tive um problema de perder um paciente para um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta fazia a mesma coisa que eu estava fazendo. Não tive esse problema. Então, eu
participo de uma comunidade neurofuncional em que a maioria dos profissionais lá são fisioterapeutas, também tem outros profissionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, e é uma rede de troca e uma oportunidade da gente delimitar, né, as nossas ações, o nosso trabalho, em qual é o meu papel, qual é o papel do fisioterapeuta. Então, tem uma troca bastante respeitosa, e que tem um certo limite. Então, tem alguma TO por aqui, tem um paciente meu que está com dificuldade para se vestir. Então, assim, eu sei até onde eu posso ajudar esse profissional não TO, de forma que ele não vai entrar no meu espaço, né? E aí eu falo para ele, olha, eu acho que como fisioterapeuta, né, você deve entender como você vai conseguir ajudar aí o seu paciente. Eu posso te dar até uma dica, mas o ideal é que você indique para esse paciente que ele procure um terapeuta ocupacional para fazer esse trabalho em conjunto com você, porque aí sim vocês vão conseguir alcançar esses objetivos de uma forma mais, né? Então a gente precisa também abraçar essas oportunidades de dar essa delimitação e fazer com que eles entendam até onde eles podem ir, né? E onde eles precisam parar. Eu não tenho problemas nenhum, gente, com fisioterapeuta. Eu acho que a gente tem dois pontos assim a serem refletidos com relação a isso. A gente pode usar essas oportunidades para fortalecer a nossa categoria, né? E mostrar que ninguém vai fazer o que a gente faz, porque a gente estudou 4 anos para fazer, e isso 4 anos só falando de faculdade. Sim. Por mais que eles tentem... todas as outras coisas. Por mais que eles tentem, é impossível que isso aconteça, tá? O lado negativo que eu vejo disso, é que, sim, ao olhar do leigo, pode acontecer de um paciente, de repente, dizer, mas então se o fisioterapeuta está vindo aqui colocar o meu pai ou a minha mãe para escovar os dentes, então não preciso de um TO para isso. Né? Então, o negativo disso tudo é a visão do leigo, né? Então, eu acho que vai da gente se aproximar desses outros profissionais e eles terem essa consciência. Não tenho problema nenhum com fisioterapeutas invadindo o meu espaço atualmente. E eu tenho certeza que se isso acontecer na minha prática com um paciente em comum, eu vou conseguir colocar o limite para ele. Né? Então, a gente precisa se colocar com respeito quando é necessário, mas ficar com essa briguinha toda em internet, eu acho que acaba desvalorizando ainda mais o que é a nossa profissão, sabe? Sabe, eu acho que é também nosso papel explicar. Às vezes o colega ele está mal informado, né? Ele foi mal formado, ele foi mal ensinado, e não custa nada, com amorosidade, a gente explicar o que a gente faz. Inclusive, semana passada eu dei uma palestra para o CREFITO 1, falando sobre identidade profissional, e é nossa responsabilidade mesmo explicar o que é a terapia ocupacional, principalmente para o leigo. Principalmente para o leigo, né? Para o público em geral, o que a gente faz, como é que a gente faz, e para a gente explicar, gente, não se enganem, a profissão da gente ela é complexa demais, até para explicar o que é terapia ocupacional dá trabalho, e a gente precisa explicar de maneira descomplicada, que o público leigo entenda. Para você fazer isso, o nível de aprofundamento na sua própria profissão precisa ser enorme, você precisa compreender o que você faz, como é que você faz, por que você faz. Isso é imprescindível, requer investimento. Como eu digo, a formação do terapeuta ocupacional, ele só tem a data para começar. Nunca mais você vai parar de estudar. Nunca mais você vai parar de ler um conteúdo, ampliar seu conhecimento, encher sua caixinha de ferramenta. A EduTO nasceu exatamente nessa perspectiva de ajudar,
para que seja mais acessível a busca desse conhecimento, né? E aí, Alice, a gente realmente se despedindo, vou fazer para você a última pergunta. Eu quero saber o que é que você anda enxergando de avanços e tendências aí da terapia ocupacional para os próximos anos. A gente está com muitos estudantes aqui na live, batemos aí 350 pessoas ao vivo, não foi, Igor? 350 pessoas ao vivo, mantemos aí durante toda a live. Eu quero agradecer. Quero agradecer, né, muito a presença de vocês terem ficado aqui com a gente. O chat estava pegando fogo, o pessoal discutindo no bom sentido. E eu quero saber, Alice, o que é que você anda enxergando de avanços e tendências dentro da nossa profissão? E você está como é que eu posso dizer, animada para o que vem aí? Você tem preocupações? Como é que tu está enxergando aí esse processo? Eu acho que a gente está numa fase muito boa. Talvez a melhor da terapia ocupacional. A procura pela terapia ocupacional cresceu demais, demais. O que me preocupa, na verdade, é que tem acontecido um movimento de terapeutas ocupacionais a procurarem só uma área de atuação. Então, eu, por exemplo, como TO que trabalha com reabilitação neurológica, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais especializados, dispostos a estudar e a se especializarem para atender pacientes neurológicos. A gente está com muitos profissionais indo apenas para a área da integração sensorial, do autismo, e a demanda, por exemplo, de pacientes com AVC só aumenta, cada dia mais. Então, a demanda é muito grande, mas a gente não encontra profissional que dê conta de atender. Então, hoje, por exemplo, eu tenho as meninas que estão comigo no domiciliar. Estou com 3 meninas, porque como eu não atendo mais domiciliar, a proposta é realmente um serviço com profissionais que atendam só reabilitação neurológica, e eu faço todo esse suporte de mentoria, de supervisão, faço a primeira avaliação do paciente, e a gente faz todo esse trabalho de discussão e tudo mais para alinhar os objetivos e conduzir esses casos da melhor forma. Mas foi uma coisa bastante difícil de conseguir, profissional que tivesse disposto a atender nessa área. Eu acho que com essa coisa toda dos processos de liminares para pacientes com autismo, essa demanda aumentou muito, então, obviamente, abriram muitas vagas em muitos serviços, abriram muitas clínicas, contratando muitos profissionais, e aí acaba que outras áreas acabam ficando descobertas, né? Ainda, se as pessoas tomarem essas decisões com base nas suas vocações, né? Não, eu gosto dessa área, eu quero me dedicar a isso, e não estiverem optando essas áreas mais por uma questão financeira, ok, né? Mas eu acho que em algum momento isso vai ter aí um desfalque, e aí as pessoas vão ficar meio que procurando outras áreas, né, para se especializarem. Então, quem gosta de neuro, gente, a gente está precisando de profissionais. Simbora. Olha, neuro, saúde mental, terapia ocupacional no contexto social. O que não falta faltando profissional. Talvez a área do autismo, né? Aí da saúde mental infantil, ela está mais aquecida, oferece melhores salários, é verdade, mas com calma, com parcimônia, conforme a gente foi aprendendo aqui com a trajetória da Alice, a gente vai galgando nosso lugar ao sol e realizando os nossos sonhos, né? Porque a nossa profissão está para isso também. Alice, querida, eu vou te agradecer demais a sua participação, estreando aqui o nosso Histórias de TO, que foi um sucesso, eu estou muito feliz. Alcançamos nosso objetivo, né? Desmistificar um pouco dentro da nossa profissão, bater um papo mais descontraído.
Fique com Deus, muito obrigada. Amém, Vou lhe querida, você liberar para também. você poder ir descansar e vou ficar aqui mais 5 minutinhos respondendo algumas perguntas que tem Tá no chat. joia. Viu, Deus te querida? abençoe, Nayana. Beijo grande. Amém, muito obrigada. E até Pessoal, dia 10 obrigada. o curso na EduTO. Até dia 10. Um beijo, meu bem. Beijo. Eita, minha joia, agora só ficou a gente. Vou ficar aqui com vocês um pouquinho. Eu vi que tem bastante pergunta, inclusive perguntas sobre o que eu acho do curso híbrido, né? EAD de terapia ocupacional. E eu vou falar, tá certo? Eu não costumo falar sobre isso, mas quando me perguntam e quem já participou de evento aqui da Escola EduTO já viu a minha resposta. Mas antes eu quero tirar um pouquinho das dúvidas de vocês sobre a plataforma, né? A Escola EduTO ela é uma plataforma exclusiva para terapeutas ocupacionais, estudantes de graduação de terapia ocupacional, estudantes de graduação do híbrido, do EAD, do presencial, qualquer estudante de graduação que faça um curso de graduação reconhecido pelo MEC em terapia ocupacional pode fazer sua assinatura da Escola EduTO. Igor está botando na tela para vocês conhecerem. Igor está botando aqui na tela para vocês conhecerem a plataforma por dentro. Então, você assina. São 12 parcelas de R$ 59,90, certo? A assinatura é anual. Significa que você passa um ano tendo acesso a todo o conteúdo que já aconteceu dentro da plataforma, certo? Então, desde a inauguração da plataforma, as aulas estão lá, os cursos, os módulos, os conteúdos. Então, ó, dentro da programação adulta, a gente tem formação básica em terapia ocupacional, TO em saúde mental, reabilitação física, hospitalar, avaliação. Aí, tudo que é amarelinho vai ter os conteúdos infantil, marcos de desenvolvimento, avaliação em TO infantil, formação básica, cuidados à criança com TEA e neuropediatria, prematuridade, certo? A gente tem um curso completo de escrita técnica, o que é que você tem que escrever para poder, no prontuário, conforme as orientações do CREFITO, TO na atenção básica. A gente montou agora uma trilha de conhecimento chamado Pacto. Então, a gente tem pactos para os primeiros anos. O Pacto é uma trilha, é o programa de aceleração do conhecimento em terapia ocupacional. Então, você vai escolher uma trilha de conhecimento, vou abrir aqui para você olhar. Então, dos primeiros anos, né? Você aí que é um estudante de primeiros anos do curso de terapia ocupacional. Aí você vai fazer o Pacto dos primeiros anos, certo? Então, a gente fez aqui uma trilha de aulas com conteúdos que, com certeza, vai agregar na sua formação profissional. Ó. Você vai fazer esse curso aqui, você vai fazer esse curso aqui. Em um ano, essa trilha aqui, a gente espera que você faça ela ao longo de um ano. E se você concluir, está bem concluído, para você não se perder dentro da plataforma, porque é um conteúdo bem vasto, bem dividido. Está aparecendo sim, está aparecendo aqui. O administrador está teimando aqui comigo 9, 10 da noite, está teimando. Não está. Vocês estão vendo, gente? Não. Só falou aqui, não está aparecendo. Olha aqui que está aparecendo. No meu está. Não está aparecendo, não. E eu estou dizendo que o administrador está teimando, né? Então, os pactos eu vou repetir, certo? Não está aparecendo realmente, não. Vai sem aparecer mesmo. Ok, não está aparecendo de jeito nenhum, não está aparecendo. Então, a gente tem... Deixa eu voltar aqui para a minha cara bonitinha. Depois vocês acompanham nos stories, os stories da EduTO e os meus stories, que a gente coloca lá, certo? Tem vídeo, tem reels, a gente mostra bastante. Lembrando que, ao assinar a Escola EduTO, você tem 15 dias para cancelar. Caso você assine... Dá para ver agora, gente? Agora aparece assim, ó. Tem uma tela, tá aqui do lado, tá preta, mas aqui tem escrito, um enfoque na análise do desempenho ocupacional. Tá dando para ver? Agora tá aparecendo. Tá? Sim, tá vendo? Agora aparece. Então, esse é o pacto dos primeiros anos, ó, que é uma trilha de conhecimento
para você poder fazer, né, seguir as aulas e marcando aqui como concluída. Recebe certificado, os certificados são aceitos como carga horária complementar da universidade, são aceitos para você galgar aí um emprego em clínica, comprovar o conhecimento, e a gente está com um curso introdutório de integração sensorial totalmente disponível dentro da plataforma, certo? Já está liberado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Já está liberado o primeiro módulo, o segundo módulo sai agora dia 13, sai o segundo módulo, e ele é incluso na assinatura, você não paga nada mais por ele, será um curso de 30 horas. Um curso, só o curso introdutório de integração sensorial, ele é mais de R$900. A assinatura anual da Escola do TO, ela é R$ 718,80. Vai aumentar, tá certo, gente? A partir do dia 15, 20 de março, no mais tardar, a gente vai dar um reajuste de preço, vai continuar sendo extremamente acessível, mas eu indico que você faça logo sua assinatura para pegar o preço antigo, certo? Material complementar, então todas as aulas a gente disponibiliza esse material complementar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem a ementa da aula para você baixar, tem um mapa mental que você vai ter acesso para poder imprimir, estudar para a prova. Muita gente da faculdade diz que estuda pelo material da EduTO, certo? E o resumo, ó. Hã? Tem a apostila que você está dizendo é isso aqui, ó, é o resumo, certo? Que você baixa, estuda, marca, estuda para a prova, enfim. Deita e rola, é muito conhecimento, gente, certo? Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando aqui. Não, o boleto é só à vista, tá? Para dividir em 12 vezes sem juros, que fica R$ 59,90 só no cartão de crédito, tá?